É possível conseguir a divisão da frequência por 2 e por 4, utilizando um circuito integrado 4027. Com este circuito, no qual as básculas JK do circuito integrado 4027 serão configuradas como báscula T, se parte de uma frequência de relógio que obtemos a partir do oscilador astável formado com portas NAND, dividindo por 2 e por 4 a frequência deste oscilador. É possível comprovar esta divisão de forma visual observando a cadência de acendimento de cada LED. Funcionamento. Neste capítulo vamos explicar, por um lado, o funcionamento da báscula T, construída a partir de uma báscula JK, e por outro, vamos tentar consolidar os conceitos de frequência e período. Com relação à primeira explicação, se observarmos o esquema, vemos que basta conectar as entradas J e K ao terminal positivo de alimentação e as entradas S e R à massa para que não possam dar grandes problemas. A báscula T é uma báscula especial que não tem sinal de entrada e que a cada marcha do relógio muda a saída. Levando isto em consideração, se temos uma saída a nível alto, aplicando um pulso muda a nível baixo e com outro pulso voltamos ao nível alto, quer dizer, necessitamos 2 pulsos por cada um que geramos na saída, portanto a frequência na saída será a metade da frequência da entrada. Isto é inversamente proporcional aos períodos, ou seja, a metade da frequência dobra o período, de forma que o LED se ilumina ao dobro. Se fizermos um acompanhamento do circuito, vamos ver que temos por um lado o LD6, o sinal à saída do oscilador de entrada. Este sinal se aplica à entrada do relógio CLK do U2A, e observaremos no LD7 que o LED pisca a metade das vezes que o LD6. Aplicamos a saída do U2A à entrada de relógio do U2B, e na saída, vamos ter que o LD8 pisca a metade das vezes que o LD7 e a quarta parte que o LD6. O circuito. O circuito tem, por um lado, o sinal do relógio gerado no oscilador astável de frequência variável que temos na entrada e com o qual podemos obter uma variedade de frequências que vai desde 3,4 Hz com o potenciômetro no seu valor máximo, até 20,6 Hz com o potenciômetro a zero. Este sinal é o que se aplica à báscula T, construída com o U2A, e a sua saída leva a outra báscula T, formada com o U2B. É importante colocar a massa às entradas 7 e reset de ambas as básculas, senão o ruído atrapalharia e o seu funcionamento seria incorreto. Colocação em funcionamento. Se o circuito está alimentado de forma adequada, deve funcionar corretamente. Se não o fizer, observaremos em primeiro lugar a alimentação dos integrados e depois a polaridade do capacitor do oscilador. Se o circuito também não funcionar, devemos revisar todas as entradas e saídas das básculas, para ver se coincidem com as do esquema. Experimentos. Se quisermos mudar a margem de frequências do relógio, devemos variar os componentes determinantes da mesma no oscilador, que são C1 e R2. Para aumentar a frequência, diminuiremos estes valores e para reduzi-la, os aumentaremos. Se a frequência se eleva e se chega a frequências de áudio, pode-se conectar cada um dos terminais T29, T31 ou T33 à entrada do potenciômetro de controle de volume do amplificador de áudio. Neste caso vai parecer que o LED não se apaga, já que o olho não pode seguir frequências tão elevadas. Vamos obter 3 frequências, como é lógico, cada uma oitava acima da seguinte. Essa experiência é a 29, a Digital 29, que ele revela. Só que deu um probleminha aqui nesse... Esse LED acende normalmente. Esse aqui estava desligando junto com esse, ou seja, estava mandando um sinal negativo como se fosse um pulso, e não poderia, tinha que ser um pulso positivo. Então eu imaginei que de repente aquele capacitor estava puxando tanta corrente que o pino 3 estava positivando, e ficando positivo era como se fosse um sinal para ele, aí ele desligava. Aí o que eu fiz? Eu botei um diodo aqui que só vai aceitar pulsos positivos, aí deu certo. Agora ele
Só quando ele recebe o pulso positivo que ele pisca. E na sequência certa.